que quando você quer muito alguma coisa, o universo conspira a seu favor. Mas você tem que batalhar, né? E batalhas não faltaram na trajetória do nosso convidado de hoje, literalmente. Até que um dia uma estrada o levou ao seu destino. O Persona recebe Tony Tornado. Tony Tornado, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado a vocês. Pô, é um prazer muito grande mesmo. Legal. É uma emissora que eu amo, eu gosto. Tony, Mirante do Paranapanema, nem era cidade ainda quando você nasceu lá em 1930. Qual era a ocupação da sua família por lá? Roça, né? Roça. Todo mundo da roça. Eu só vim embora porque eu não sabia capinar direito, né? Então tive que sartar fora, mas o pessoal era todo da roça. É. Porque Mirantes é a última cidade do estado, né? Eu sei que vocês sabem. E Mirante é oeste, né? Já faz divisa com o Paraná, muito distante do que eu pensava como meio de vida, né? Você disse que lá era roça, o trabalho lá era roça, mas era o que? Era uma fazenda ou era uma roça da família mesmo? Não, empregado. Empregado? Todos empregados na fazenda. É. A gente não tinha essa grana, não. Era a fazenda que a gente comia, bebia e dormia nessa fazenda, entendeu? Fazenda Oliveira, ainda me lembro do nome do patrão. É. E depois ele passou até a ser o prefeito, parece, uma coisa parecida, não sei bem. Você chegou a trabalhar na Cheguei. roça? Você chegou a plantar coisa? Cheguei a trabalhar, cheguei. Eu saí de lá com 12 anos. É. Já estava bem grandinho para pegar uma enxada, né? Você fugiu de casa ou você saiu de casa acertado com a família? Não, acertei assim, né? Dizendo para eles, olha, esse mundo é pequeno demais para nós dois. Entende? Mas avisei para eles, foi uma choradeira danada, mas eu peguei, botei meu embornal, que a gente chamava de embornal, né? Que era aquela coisinha aqui, tava uma rapadura, um pedacinho de carne seca, para sair pelo mundo. Sozinho? Sozinho, para Marília. Aí, em Marília, eu fazia aqueles servicinhos, né, que toda criança fazia. Recado para lá, recado para cá, ir para o mercado, para um mundo, tá? E achei uma família que me deu lá um teto, onde eu ficava encostado, né? E eu trabalhei no armazém de São José lá, trabalhei um bom tempo nesse armazém, fazia as entregas, né? E fiquei aquele tempo. Depois de lá é que eu já estava na idade boa de ir embora, de voar. Que até então não tinha dado voo, sim, mas um voo raso. Aí precisava dar voo maior, aí foi quando eu vim para o Rio de Janeiro. E o que você fazia para sobreviver na Cidade Maravilhosa naquela época? Aí os problemas começaram. E não era aquela coisa do interior, olha, fica aqui, come aqui, pode dormir aqui. Não, aí era Rio de Janeiro. E eu cheguei só, né, aqui no Rio de Janeiro. E fui vender bala, né, engraxar. Tinha ali uma favela perto da Central do Brasil. Eu era um cara que ele tinha um material que dava para a garotada vender, né? E de cara arrumei logo os amigos, porque eu sou muito fácil de arrumar amigos, viu? Né? Arrumei os amigos e aí me levou lá nesse cara, aí amendoim, já comecei a vender amendoim, figurino, bala puxa, aquelas coisas todas, né? E sobrevivendo, dormindo bem, né? Indo até Santa Cruz, que era o final da linha, para voltar, para acabar o dia. No outro dia, labuta outra vez, trabalhar. E fiquei um bom tempo ali, né? Correndo da polícia, aquelas coisas todas. E fui iluminado, de repente,
Fui até o subterrâneo da Central do Brasil, que tinha uma delegacia ali, que eu sabia que tinha uma delegacia ali, e pedi então para eles me arrumarem um lugar para ficar. Ir para um colégio que eu precisava estudar e tudo, né? Eu já estudava lá, mas eu precisava estudar mais aqui no Rio de Janeiro, e me mandaram então lá para Rio das Flores, Escola Agrícola Saboia Lima. Fui eu para lá até chegar a época do Exército. E fiquei nessa escola, era um colégio interno, né? Aprendi muito no colégio interno, e já estava cheio de planos já, mas já fazia minhas palhaçadas, né? Já tinha uma coisa de palhaço, de querer ser artista. E isso, para mim, quando eu cheguei no Exército, eu sou praça de 49, né? Aí eu cheguei em 48 lá, aí estava muito cedo ainda, o comandante disse, não, não pode. Eu disse, mas é uma tropa de voluntários, né? Paraquedismo é voluntário. O cara disse, mas você não tem físico ainda, tá muito magro e tal. Eu fiquei um ano lá no quartel, que eu disse para eles que eu era de Mirantes e que eu não tinha para onde ir, e aquela coisa toda, e me deixaram encostado no quartel. Eu fiquei encostado no quartel até chegar o ano seguinte, que foi 1949. Aí eu incorporei. Aí lá no Exército é que você realizou o seu sonho. Você queria ser paraquedista, né? Isso era um desejo seu? Eu queria ser paraquedista. Na verdade, eu vim mais para o Rio, porque só aqui no Rio tinha o quartel de paraquedismo. A gente preparou uma matéria sobre esse seu sonho. Vamos dar uma olhada. Os primeiros paraquedas de que se tem notícias surgiram na China, em 1303, quando acrobatas chineses saltaram da Grande Muralha com enormes guarda-chuvas. Leonardo da Vinci, em 1483, criou uma estrutura de paraquedas com 7 metros de altura e armações de madeira. Outros inventores criaram outras traquitanas, mas quem levou o crédito pela invenção com o prático e funcional paraquedas que conhecemos hoje foi o balonista francês Jean-Pierre Blanchard, que em 1785 desenvolveu o equipamento feito à base de seda dobrável para ser colocado em uma mochila. Considerado um esporte, no início o paraquedas era utilizado em atividades como salvamentos, descarga de materiais, pousos de naves espaciais e na guerra. No Exército, Tony Tornado entra para a Escola de Paraquedismo de Deodoro para lá experimentar seus primeiros e arriscados voos. Ô, Tony, você lembra do seu primeiro salto de paraquedas? Não, não lembro, porque primeiro estava com muito medo, né? Pô, mas era o seu sonho? Na nossa época, para se formar em paraquedismo, tinha que dar 5 saltos. Então, os primeiros saltos a gente não lembra nunca, porque vai no embalo, né? Você só começa com o conhecimento a partir do 3º, 4º salto. É que você tem a consciência que você está se jogando no ar, né? No vácuo, né? Então, eu só lembro do 4º e do 5º, que já foi um salto tático, né? Que é um chamado salto de guerra, a 150 metros do chão. Aí eu lembro bem, porque o paraquedas tem pouco tempo de abrir o velame, né? E eu sou muito antigo no paraquedismo. O paraquedismo hoje está bem moderno, mas em 1949 nós soltávamos de paraquedas T7, o avião era C-47. Uma coisa muito antiga, meu Deus. Foi lá, inclusive, que eu conheci o Cabo Abravanel, né? Que era o Silvio Santos, que foi da minha companhia, inclusive. Conta um pouquinho essa história, né? Que Silvio Santos foi seu companheiro aí no paraquedismo, né? Eu acho que nem todo mundo sabe, né? O Abravanel, ele não era formado na escola de paraquedistas, ele veio de outro quartel e éramos muito jovens ainda, tá? E a coisa estava meio apertada. E o Abravanel, acredite, ele inaugurou a cantina lá da escola de paraquedistas. Né? Acredito, sim. Já era um empreendedor, né? Ele já vendia carnaúba para a gente limpar o boot naquela época, hein? Olha só. Cenoura Abravanel Santos, figuraça.
Aí, na sequência, você foi enviado para a Guerra do Suez, a batalha lá no Canal do Suez. Você foi 1957. você foi como voluntário ou você foi escalado para isso? Não, eu já estava servindo. É. E o paraquedismo, por ser uma tropa de elite, chamada tropa de elite, nós é que vamos para abrir caminho logo de cara. E isso foi em 1957. Fiquei lá 1 ano e 7 meses, em Suez, tomando conta lá do canal do Gamal Abdel Nasser. Nasser, é. Naquela época, né? E nós ficamos lá em Suez, né, em 1957. Foi bom, como experiência foi muito bom. Eu estava aceitando qualquer coisa, né? Eu tava... Você já cantava nessa época? Não. Naquela época o forte era fazer mímica. Ah. A gente fazia mímica. Cantar era coisa muito distante da gente, né, naquela época. Bom, então, aí o ex-paraquedista, ex-combatente de guerra, sai do exército e entra em cena o Tony Checker. Que história é essa? Quem era o Tony Checker? O Tony Checker por causa do Chubby Checker, que era o rei do twist, era conhecido como o rei do twist. E você tinha esse nome porque você imitava o Chubby Checker e o Little Richard, certo? E o Little Richard. Na Rádio Mayrink Veiga, Hoje é Dia de Rock, que era Jair de Taumaturgo e Isaac Zaltman. Olha só, minha cabeça com 91 anos, ainda estou lembrando desse som. Tá bom pra caramba, bicho. Aí depois disso, depois dessa fase do Tony Checker, não sei o quê, você vai viajar, você passa por vários países, né? Você faz uma excursão por muitos países, com um grupo folclórico e tal, e aí acaba ficando nos Estados Unidos. Como é que foi essa fase? Os Estados Unidos foi o último, porque... Foi o último. O último, porque tinha um grupo de folclórico chamado Brasiliana, de renome internacional, inclusive. Do Haroldo Costa? O Haroldo fazia parte. Ele não era o chefe, ele era um dos integrantes, tá? Mas o dono era Niésio Ascanazzi. Ascanazzi, exatamente. Niésio Ascanazzi. Niésio Ascanazzi. E eu lembro que, nessa época, eu sabia que eles escolhiam as pessoas ali no Leme, ali, que tinha um lugarzinho no Leme onde se encontrava, e é ali que eles faziam, então, a escolha das pessoas que iam viajar. A conselho de um amigo meu, uma noite eu fui lá, né, que falaram, já estão preparando o pessoal para mandar para a Europa e tal. E eu estava lá nesse barzinho e o Niésio Ascanazzi, então, começou a fazer a escolha. Um detalhe, né, nessa narrativa é que eu lembro que ele falou assim, mostra os dentes. Eu achei estranho. Estranho? Que é isso? Aí, ó. Tá bom, pra cá. Mais tarde, eu fui saber que mostrar os dentes era por causa da cena apoteótica. No final, eu tocava pandeiro, né? Brasil! Então eu tinha que ter esse ponto, né? Por causa da cena final do espetáculo, né? Brasiliano. E era um grupo maravilhoso, só de negros, né? Mais de negros. O branco também era mais de negros. E nós viajamos, rodamos o mundo inteiro. Era um contrato que a gente fazia. Na medida possível, você ia renovando e ia ficando. E eu sempre ficava, porque eu não tinha mesmo para onde ir. Eu sempre ficava ficando. E passei nesses países todos, né? E todos fui, eu fui da Rússia a Angola, até chegar nos Estados Unidos. Foi aí que eu pensei, agora eu estou em casa. Mas nós tínhamos um contrato que a gente não podia desistir desse contrato, né? Era um contrato que ele fazia e segurava o passaporte da gente. E eu já tinha ficado há uns bons anos com eles e tinha esse contrato de Nova York. Então eu falei, aqui vai acabar a temporada e eu vou ter que voltar para o Brasil. Eu não quero voltar para o Brasil porque eu não tenho nem para onde ir, poxa. Eu estou aqui, eu sou um forasteiro. Então resolvi fugir da companhia. Olha, acredite? Fugi para o Harlem
uns companheiros lá, americanos, me levaram por Harlem e eu fui lá, fui morar na 142. Eu morei na 142 durante 4 anos, eu morei nessa rua, que era um bairro negro, né? É um bairro negro. Hoje não, hoje está mais tranquilo. Mas naquela época, anos 60, tinha dado aquele estouro lá em Little Rock, tinha acontecido a morte de Luther King, os Kennedys, aquela coisa toda, né? E era uma coisa muito pesada mesmo. E como é que você se virava lá? Eu me virava porque, assim, eu sempre usei muito o Brasil. Eu nunca precisei tanto do Brasil. Porque quando falava quando eles sabiam que era brasileiro, tinha um outro comportamento com relação à pessoa, entendeu? Agora, Tony, você não vai me dizer que você vendia balinha lá no Harlem. Não. Ah, bom. Não, cara, aí não. Aí eu era um cara bonito, poxa. Aí já era um senhor, já, boa pinta e tudo mais. E eu tinha uns amigos que já faziam esse trabalho, né? O trabalho da cafetinagem, tá? Porque as mulheres, elas queriam era segurança. Claro, eu quando saí de lá, eu tinha 20 mulheres na rua, porque elas querem a proteção. Porque na hora que o cliente não pagar, você tem que ir lá dar uma dura no cliente, tá? Tomar conta, se ela põe cana, eu tenho que ir lá para tirar ela da cana. É o cafetão. O cafetão é o cara legal. Meu nome lá era Comfort. Comfort? What a beautiful name, Comfort. Putz. Aliás, ô Comfort, me diga uma coisa. Aliás, ô Comfort, lá nos Estados Unidos, você acabou conhecendo um cara chamado Sebastião. Sebastião. Fala pra gente quem era o Sebastião e que condições você conheceu o Sebastião. Sebastião Rodrigues Maia, figuraça. Alguém me disse, como eu era o dito xerife ali da área, falaram, ó, tem um brasileiro pegado lá. Tá pegado por droga, é um tiro. Aí eu, poxa, quem seria? Quem é esse cara? Nem conhecia o Sebastião. Isso anos 70 já, quase 69 para 70. Aí eu cheguei lá, era o Sebastião. Ele disse, olha, eu sou o Tim Maia. Sou o Tim Maia lá da Praça da Bandeira e tá. Eu falei, poxa, o que aconteceu? Os caras me pegaram aí numa roubada e papapá. Tinha uma grana para pagar, eu tinha muito dinheiro, né? As meninas trabalhando bem e tudo. Peguei, fui lá, paguei a fiança do Sebastião e a partir dali tivemos uma amizade muito longa até a hora da morte dele aqui em Niterói. Aqui, o Sebastião, figuraça. É uma falta, desculpa, eu caí um pouco porque eu lembro muito do Tim e era um amigo de coração, entendeu? Muito, muito amigo. E eu sinto muito. Porque o Sebastião eu acompanhei muito, né? Desde lá, né? Acompanhei desde lá para cá. Eu vi toda a trajetória do Sebastião, né? Uma figura maravilhosa. E nos deixou aí, infelizmente. Mas os meus amigos, engraçado, né? Eu, às vezes, falo para os meus amigos, alguns que sobraram, eu digo, você lembra, bicho, que eu era o único que não bebia nem cerveja? Eu nunca bebi cerveja, acredite. Sério? Eu nunca bebi cerveja. Olha eu isso. sou um babacão. Careta. Neguinho babacão. É porque eu vi muita gente morrer, né? E eu gosto muito de viver. E eu vi gente morrer pra caramba, cara. Em 1973, quando eu estive lá no festival lá de rock... Woodstock. Quando eu estive em Woodstock. 73, cara. Olha só. Lá. Que maravilha, cara. Você Sem tomar lá. cerveja. Tô morrendo de inveja agora de você aqui. Sem tomar cerveja, Tílio. Eu queria contar porque eu vi muita gente morrendo. Entendeu? Porque era a época do LSD, né? Vamos combinar, né? Não é essa bombinha que os caras fumam, não. Era LSD. O negócio era sério.
Era uma viagem de 4, 5 dias. É. E eu vi muita gente morrer. Então eu falei, não vou entrar nessa, é loucura. Eu quero viver, eu estou cheio de esperança de vida ainda, né? E aí fui, sabe? Mas sempre me dei bem com os malucos, eu sempre me dei bem com o maluco, porque eu sou um careta beleza. E o maluco sempre precisa de um approach, né? Ele sempre precisa de alguém do lado, que é para segurar a rebordosa, não é isso? Precisa do comfort, né? Precisa do comfort. Tony, agora você acabou sendo deportado dos Estados Unidos, né? Como é que foi isso? Eu já estava legal, não tinha um documento, eu fugi da companhia. Então já estava legal e fui trabalhar no car wash, no lava rápido lá. E quando a imigração chegava, eu botava o uniforme e começava a lavar carro para descansar, né? Mas, na verdade, eu tinha esse trabalho noturno, esse trabalho diário, que era tomar conta das meninas. Exaustivo. Exaustivo, porque eu tinha uma Cadillac branca por dentro e por fora. Eita! Usava umas roupas assim, exageradas, né? Bem exageradas, aliás. Mas tudo fazia parte do espetáculo, tinha que ser, né? Tinha que mostrar poder, né? Do power. Aí, mas até que um dia a casa caiu. Alguém me dedou, não sei quem foi. E eu estava bem assim no Dock of the Bay, lá tomando um café. E eu lembro que chegou um senhor e disse, seu Antônio Viana Gomes. Eu não ouvi esse nome já quase uns 10 anos. Quase uns 10 anos eu não ouvi esse nome. Aí fiquei assim, ele disse, vai andando na frente, não faça escândalo. E eu fui andando, e todo mundo sacou que eu estava sendo preso, porque eu já era muito famoso dentro do bairro, né? Porque meu cabelo era uma coisa desse tamanho, né? Era um pedaço verde, outro pedaço vermelho, cor-de-rosa, era um arco-íris. E o brinco, né? Eu usava um pingente grandão, assim. Eu era americano, era um negro americano. This is different, man. Entendeu? Very different. Agora, cheguei aqui, pô, era a época que a negrada alisava cabelo, tinha coisinha assim. E eu totalmente, né, despreparado, desvinculado de tudo isso, né? Meu cabelo era muito grande. Tony, quando você voltou para o Brasil, eu acho que você nem imaginava que em pouco tempo ia acontecer uma explosão na sua vida, né? Vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho, no segundo bloco? Vamos, querido. Vamos lá. Isso, vai me dando essas dicas, porque é coisa de televisão. Vai. Vamos lá. Tranquilo, Comfort, tranquilo, na boa. Voltamos já com o Persona. Easy. Easy, man. Estamos de volta para o nosso bate-papo com Tony Tornado. Tony, em 69, já de volta para o Brasil, você foi cantar no conjunto do Ed Lincoln, que mais tarde faria muito sucesso. Mas quem era o Johnny Bradford, um cantor estrangeiro que andou fazendo umas temporadas lá nessas noites cariocas? O gaúcho, né, que era o Peter Thomas, Auro Pedro Tomás. Era o nome do gaúcho. E eu cantava nessa banda do gaúcho, que era o Peter Thomas. Aí me chamaram, porque falaram, olha, tem uma música de negrão aqui, para negão cantar mesmo. Eu digo, então sou eu. Mas Tony Tornado, o pessoal já está sabendo, vamos ter que arrumar um nome. Aí eu disse, Bradford. É bonito, olha a sonoridade. Johnny Bradford. E eles cantavam lá a parte do samba, aquela coisa toda, e quando chegavam nas músicas gringas era eu. Eu já fazia palhaçada, já plantava bananeira, ou eu tinha um paletó, trouxe umas roupas dos Estados Unidos, que quando eu rodava, aí quando voltava já estava com paletó de outra cor, eu era muito presepeiro. A essa altura, Tony, você já tinha essa alma funkeira, né? A gente preparou um vídeo aqui, uma matéria, sobre essa onda do funk que invadiu o planeta. Vamos dar uma olhadinha. Por volta de 1960, os Estados Unidos foram invadidos por um novo gênero musical, o funk.
Essa novidade era uma combinação de vários ritmos negros populares, como o gospel, o blues, o jazz, o soul. Na linha de frente dessa invasão estava o nome mais importante desse movimento, James Brown. Com sua voz possante, sua figura extravagante e suas coreografias enlouquecedoras. A batida pesada, o ritmo contagiante, as performances surpreendentes se espalharam pelos Estados Unidos e dali para o mundo. Era essa a música que um brasileiro negro morando no Harlem ouvia naqueles dias. Era essa a música que ele cantava, era esse o gestual, o comportamento. Que vinham revestidos de conotação política, de afirmação racial. De volta ao Brasil, ele trouxe na bagagem todas essas influências, toda essa informação. E com ele, o funk desembarcou no nosso país. Tony, você trouxe o kit completo, né? A música, a dança, o visual, tudo. Tudo. Na verdade, eu não inventei nada, eu só abrasileirei. Porque lá no Harlem, o Apollo Theatre, ele não fecha. Ou melhor, não fechava, não sei porque agora fecha. Mas na minha época não fechava. Então ele era tonight, ele pegava e ia direto. Músicos de outros lugares chegavam e já chegava e dizia, já é. O cara tira o instrumento, sobe no palco e ataca. Uhum. E era uma coisa muito musical. Eu lembro que às vezes eu dormia lá no Apollo. Eu dormia lá porque era atração em cima da atração. Entendeu? E era uma coisa, uma rotatividade muito grande de música. E eu ficava prestando atenção naquilo tudo. E eu dizia, puxa vida, que coisa maravilhosa. Eu vou levar isso para o Brasil, né? Mas aí tinha que estudar, tinha que conhecer bem as pessoas, né? E então eu comecei a prestar atenção nos caras. Comecei a prestar atenção em James Brown, em alguns outros cantores negros da época, né? Muitos deles, eu fui pegando um pedacinho de um, um pedacinho de outro, fui pegando. Eu falei, como é que eu vou fazer? Tem que enquadrar isso aqui, fazer um negócio assim, assim, assado. Quando eu cheguei ao Brasil, era uma enciclopédia. Genial. Eu sabia tudo. A gente tem o depoimento de alguém que foi um dos responsáveis por uma grande virada na sua carreira. Dá uma olhada. A gente corre e a gente corre na BR-3. Grande Tony Tornado, que prazer estar falando com você. Os anos passam e a gente continua junto, a nossa BR-3 está aí, e você cada vez mais garoto. Me lembro, parece que foi ontem, quando a gente se reencontrou através do meu querido parceiro Tibério, e nós juntos fizemos aquele trabalho todo, criando a BR-3, e você e o Trio Ternura fizeram um trabalho maravilhoso interpretando a nossa canção. E a gente é muito grato a você, Tony. Você foi uma grande figura na nossa carreira, na nossa música, e continua sendo uma pessoa que continua brilhando. E eu fico muito feliz de estar dando esse depoimento aqui. A gente tem muitas histórias vividas em conjunto, todos nós, naqueles momentos do festival de 1970, e antes também, né, que a gente já se conhecia há mais tempo. Mas eu fico feliz da sua carreira estar sempre realmente seguindo cada vez mais brilhante. Adorei te encontrar naquele show que eu dei uma canja com você. Fiquei honrado de ter sido convidado para subir no palco. Viva Tony Tornado, viva a BR-3, viva a nossa amizade, viva a saúde. E estamos aí, Tony. Esse é Tony Adolfo, meu Deus. Ele acreditou em mim, cara. Ele acreditou em mim. Foi um dos poucos que não achou que eu era maluco. E os outros acharam que eu era maluco.
era uma coisa nova, né? Estava chegando e eu queria falar para as pessoas que o grande lance era aquele, né? As músicas, aquele tipo de música, aquela segunda parte não era da BR3. Eu pedi ao Antônio Adolfo para fazer uma virada ali, porque eu estava com uma coisa nova para apresentar, que era dança e tal. E ele fez aquela dobrada no final lá, só para eu dançar, só para eu mostrar o que eu sabia fazer. E esse cara é muito importante na minha vida, e eu agradeço muito, Antônio Adolfo, Puxinvite. É assim que as coisas funcionam, entendeu? Eu sou muito grato a Antônio Adolfo, a Tibério Gaspar, que não acharam que eu era maluco, né? Eu era doido. Que bom. Eu não era doido, eu estava certo. Estava certo, pois é. Agora, Tony, teve uma passagem que rolou no show da Elis Regina, também no Festival da Canção, só que em 71. E aí eu queria que você contasse o que você aprontou por lá. Olha, eu era um cara... Eu era um cara que peitava situações, né? Naquela época eu peitava situações. E eu estava assistindo o show da Elis, que ela era presidente do júri no Festival de 71, parece. Isso. E aí ela cantou, maravilhosa, como sempre. E chegou um momento em que ela cantou essa música. E eu já estava borbulhando com tudo aquilo. E aí ela disse: hoje cedo na rua do ouvidor, quantos brancos horríveis eu vi. Eu quero um homem de cor. Eu falei, sou eu. Sou eu que ela está querendo. E eu subi no palco, rapaz. Subi no palco, me atraquei com a Elis e levantei o punho do Black Power. I am Black Power. Não entenderam nada. A polícia não entendeu nada. Me pegaram, eu saí já algemado do Maracanãzinho, Elis Regina gritando, solta ele, solta ele, solta ele, seus covardes. E as pessoas me arrastando, os policiais me arrastando, e eu com um punho cerrado para cima, gritando, Black Power, Black is beautiful. E aí, que loucura, né? Loucura, aquele momento foi danado. Aí ela foi lá, ela e o Charles Mariano, me tiraram de lá da cadeia lá. Me levaram para a Praça 15. Qualquer coisa eles levavam lá para a Praça 15. Toicói, uma coisa dessa. E Elis, muito grata a Elis, não só por isso, ela sempre foi apoiadora da causa, entendeu? O tempo todo ela sempre apoiou a causa. E eu batalhava muito isso, e eles já estavam de olho em mim. E houve um problema muito grande. Quando me expulsaram na época do país, eles disseram que eu estava querendo impetrar um movimento negro no Brasil, e não era, porque o movimento Black Rio, chamado movimento Black Rio, ele tinha uma conotação... Não tinha nenhuma conotação política, absolutamente. Eu morava na Bolívia, 124, Copacabana. Chutaram a porta, me levaram para o Galeão. Do Galeão, me botaram num avião. Eu fui direto para o Uruguai. Do Uruguai, acredite, eu fui para a Tchecoslováquia. Aí foi 360 graus. Aí foi demais para a minha cabeça. Fui para a Tchecoslováquia e, olha, o senhor está no exílio. Não sei se o senhor sabe, é uma prisão. Nós só não vamos deixar o senhor atrás das grades, mas existem normas, existem leis. 10 horas em casa, não pode ter cargo público, e você não pode escolher o país que você quer ir. Claro, eu queria ir para Paris, né? É evidente, pô, imagina. Queria ir para Nova York, os caras me mandam para a Tchecoslováquia, pô. Eu fui parar na Coreia do Norte uma vez. Caramba. Porque o bloco socialista é que determina para onde você vai. Não tem hora e nem dia. Você está dormindo, o cara chega na porta e diz,
daqui a 1 hora no aeroporto. Aí você tem que sair correndo e ir para o aeroporto, porque você tem que obedecer ordens. E essas coisas todas aconteceram, né? Eu estou falando isso, mas não sei se os jovens, principalmente os jovens negros, sabem disso, dessa história. Estou contando aqui para vocês, porque está um papo aberto e tá. E Mas é bom. Por favor, se puder, dá uma editada aí, porque Não. eu falo muita coisa, né? Mas, ô Tony, é bom falar sobre isso, justamente para que esses jovens negros de hoje conheçam e saibam essa batalha, essa luta que foi, né? Se as coisas melhoraram um pouco, minimamente, foi porque pessoas como vocês estiveram ali na frente batalhando e sofreram por causa disso, né? Mas, Tony, vamos falar de um outro talento seu? Porque, apesar de todo o sucesso como cantor, você queria mesmo era ser ator. Quais foram suas primeiras experiências na televisão? Você lembra? Eu cheguei na TV. Bom, na Globo eu estou desde 75, mas eu antes fui da Tupi. Acho que o pessoal não lembra da TV Tupi, que eu fazia parte do elenco. Eu fiz Jerônimo, o herói do sertão. Como que você me lembrou? Eu fiz Jerônimo, o herói do sertão. Que coisa maravilhosa. Em 72. Foi isso? Foi, 72. Agora, Tony, como ator, você começou a fazer vários filmes também. E talvez o seu papel mais marcante nessa fase, pelo menos, foi o Cristal, do Pichote, do filme Pichote. Né? Como é que apareceu? Como é que apareceu esse trabalho para você? Eu fui convidado assim. Inclusive, Léo Comfort, hein? É um Comfort. É esse papel. Você vê lá o nome do personagem, é Comfort. Porque o Babenco falou, olha, eu preciso de um cara que tenha conhecimento dessa coisa, do cafetão, do aproveitador, bem estilo americano mesmo. E eu sei que é você que vai fazer isso. Eu disse, Babenco, mas aquilo lá é outra coisa. Uma coisa, outra coisa. Faça exatamente aquilo. Faça exatamente aquilo. E para mim foi o problema mais sério, porque eu estava trabalhando com a garotada, né? Eu estava no meio de uma garotada, né? Era o Pichote, o Fernando, né? E outros meninos, inclusive alguns que tinham saído da FEBEM. E eu fiz o personagem, ele foi fluindo. Eu nem forcei muito, não. Não foi um trabalho assim que eu tivesse que pesquisar muito, até porque eu tinha vivido. Tinha vivido, né? Eu tinha vivido ele, né? Logo depois você surge no filme Quilombo, do Cacá Diegues, que é sobre a saga do Quilombo de Palmares. Como é que foi que você se sentiu representando o Gangazumba, né? Que é um desses símbolos da resistência negra? Realização, aí foi a realização. Porque o Gangazumba, meu grande ídolo, por favor, amantes de Zumbi dos Palmares, não tem nada a ver com Gangazumba, tá? Porque para mim o rei era Gangazumba, não Zumbi. Não era lugar só de negros. Palmares era um lugar de toda e qualquer pessoa que era contra a coroa, que tivesse problemas. Lá tinha índio, tinha judeu, tinha grego, tinha tudo lá em Palmares, né? E o Zumbi e o Gangazumba comandava tudo aquilo. Gangazumba foi o grande rei mesmo de Palmares. Agora, Tony, falando da Globo, sua primeira telenovela na Globo foi o Roque Santeiro, justamente o Roque Santeiro, onde você fazia o Rodésio, que era uma espécie de guarda-costas da Regina Duarte, da Viúva Porcina. É verdade que nessa novela o Dias Gomes tinha pensado num final diferente daquilo que foi para o ar? Acabou sendo modificado? Eu agora posso falar porque eles agora vão falar, esse tornado já está decrépito, 91 anos, já está velho, está falando besteira. Mas na época eu não falei porque eu tinha medo de falar e essa coisa. Nós fizemos 2 finais. 2 finais. Porque, na verdade, o Rodésio é que era apaixonado pela Porcina.
fiel escudeiro. Ele era o fiel escudeiro, ele dava vida, ele amava aquela mulher. E o Dias fez realmente, pediu para fazer os dois, que ainda ia levar para a direção para saber como ia fazer e tá. E a Porcina acabava com o Rodécio. Mas a Globo não tem essa coragem. Ela poderia ter agora, mas na época ela não teve. A época também era difícil, né? A gente estava numa ditadura militar. Outros tempos, né? Eu até entendi, né? Mas não deixaram isso claro, não, né? Mas tá lá, tá gravado, se eles não queimaram. Opa! Depois de Roque Santeiro, dessa novela icônica, você participou de vários trabalhos e a gente tem o depoimento de um ator que participou de vários trabalhos contigo na TV e no cinema. Veja só quem é. Salve, Dom! Grande Dom, meu camarada, quanto tempo! Prazer, tenho que agradecer ao programa Persona por me permitir aqui falar um pouco sobre você, que foi um dos grandes parceiros que eu tive nessa minha trajetória artística. E eu agradeço por ter podido trabalhar ao seu lado, ter feito grandes trabalhos com você, que você é um dos maiores parceiros que eu tive dentro do cinema e da televisão brasileira. Aliás, quem nos apresentou foi o grande Dionísio Azevedo, em 1973, quando nós fomos fazer A Virgem, filme do Dionísio. Depois fizemos outros filmes juntos, né? No Rei do Rio, você fazia o Quidoca, querido Quidoca, que era o guarda-costas do Tucão. Grandes recordações. Depois fizemos o Vamp, que você fazia aquele pai de santo, eu fazia o padre. Depois Ivan Cardoso nos convidou para fazer o Lobisomem na Amazônia, que você fazia o delegado Barreto. E eu fazia o Corman, o americano, não? Que fazia com você aquela coisa, toda brincadeira. Coisas fantásticas. Depois nós continuamos a nossa trajetória juntos no futebol. Era uma loucura. Eu lembro de um jogo que nós fomos fazer em Manaus. O ponta do time pegou a bola, você mandou o camarada lá ultrapassou a plateia, o cara voou, foi parar no hospital e mandou, eu falei, Tony, que é isso? Tá mandando? Não vai falar comigo, não fala comigo que, não, aqui, a lateral é minha, sou eu que mando aqui na minha posição. E ele esbravejava comigo, eu falei, tá certo, claro, porra, é você que manda, eu ficava quieto. Meu Sean Connery, predileto, grande Tony Tornado, Dom, um beijo grande pra você. E aí, Sean Connery? Cabeça Branca o Nuno é uma figura, cara. Gosto muito, um ator maravilhoso. E, Nuno, meu beijo, querido, te gosto muito, tá? Você E tem uma vantagem, é santista igual eu. Tony, depois de um tempo meio que afastado da música, você voltou a se apresentar em alguns shows, só que agora com um novo parceiro, que é o seu filho. Mas a gente fala sobre isso no próximo bloco, pode ser? Oh, claro! Voltamos já com Tony Tornado no Persona. Estamos de volta com o Tony Tornado no Persona. Tony, dentre as suas personagens lá na Globo, talvez uma das que teve maior destaque foi o Gregório Fortunato, da minissérie Agosto, onde você fazia, ele era o guarda-costas do Getúlio Vargas e tal. Você conheceu o Gregório Fortunato pessoalmente, não foi? Conheci pessoalmente. É o Tenente Bezerra, claro. Conheci, porque os homens, os chamados palacianos, eram escolhidos exatamente na escola de paraquedista. A maioria era paraquedista, por causa do porte físico e tal. E ele, volta e meia, ele estava lá no quartel procurando soldados para levar para a guarda palaciana. E era o meu grande ídolo, né? Porque negão, pô, bem vestido, poderoso, né? Gregório era muito poderoso, meu Deus. Você sabe que depois a gente descobriu que o Getúlio comia o resto dele, porque ele provava a comida antes, para ver se estava envenenado. Veja só aí. O negócio era sério.
era a Eminência Parda, né? Ele ficou conhecido como Eminência Parda, porque não podia fazer nada com o presidente sem antes falar com o Gregório. E eu realmente conversava com as pessoas, eu mudei o meu tom, dublador, né? Botei a voz lá para baixo. Se você ver a série, você vai ver, pô, essa é a voz do Tornado? Não, era a minha voz. Acontece que eu botei ela no porão, botei a voz lá no porão, que era para lembrar exatamente aquela fortaleza, que o Gregório era grande. E deu era certo, muito forte. E deu certo, funcionou. Tony, seu trabalho mais recente na Globo foi na série Carcereiros, que abordou aí um problema antigo no Brasil, né? Que é a ineficácia e a precariedade do nosso sistema carcerário. E a gente tem o depoimento de 2 pessoas que tiveram com você nesse trabalho. Vamos ver? Que prazer poder falar de Tony Tornado aqui. O Dom, ele é um cara que, na nossa parceria em Carcereiros, ele me ajudou muito. A gente se tratava como Dom, que é uma coisa que a gente faz na vida. E ele tem a simplicidade e a sabedoria de fazer pouco no set. Porque ele tem tanta experiência. Ele já viu tanta coisa, ele já passou por tanta coisa. Ele pisa no set, ele não precisa fazer, ele já é. Ô, Tony, querido, que saudade. Saudade das nossas conversas no café da manhã, quando estávamos fazendo os Carcereiros, no almoço, você contando a sua vida, eu contando a minha, dos nossos trabalhos, da nossa passagem por aqui, né, como a gente diz. Mas do alto dos seus 91 anos, a vida te contempla. E seja sempre assim como você é, querido. Uma pessoa leal, um amigo leal. É isso. E se você quiser saber um pouco da vida dele, aí, meu amigo, aí você tem que sentar com muito tempo para ouvir. Porque esse homem já passou por tanta coisa. Tony, eu sou muito seu fã. Adorei trabalhar com você. E eu espero trabalhar de novo. Saudade, meu amigo, saudade das nossas conversas, das nossas cantorias. Falar sobre música com você é de outro mundo. Saudade, meu irmão. Como diz o Joseph Campbell, o privilégio de uma existência é ser quem você é. Um abraço, querido. Vocês vão me derrubar, assim. Aí é muita emoção, aí o negão cai. Aí fica muito pra mim, porque essa hora o coraçãozão fica... Essas pessoas não existem, essas pessoas são maravilhosas e você vê, né? Eu aprendendo com essas pessoas, me ajudaram muito lá na série, no filme, o quanto eu sou grato, já fã de todos eles, maravilhosos, sucesso absoluto a série, por causa de pessoas como essas aí. Foi muito bom estar com eles. Gostei muito desse trabalho. Tony, vamos voltar a falar de música. Aí uma fofoca gostosa. Em 1970, o Brasil recebeu a visita da Janis Joplin, que veio para cá para fazer uma espécie de um detox. Aí tem uma história que você e o Serguei encontraram a Janis na praia. Conta isso aí pra gente. Poxa, o Bustamante, que é o Serguei, Bustamante, ele... uma figura, né? Serguei era uma figura maravilhosa. A gente fazia uns 20 minutos, que a gente não era tão bom quanto o Peri Ribeiro, quanto o Sérgio Mendes, né? Numa boate que chamava Porão 73, é isso, em Copacabana. Porão 73, E numa noite, eu estava lá na boate, lá esperando a hora para entrar, os 20 minutos, veio o Serguei desesperado. Tony, você precisa me ajudar. Eu tenho uma amiga que está lá na praia, ela está chapada. E eu não estou conseguindo trazer ela para cá. Eu não estou conseguindo trazer ela.
como você é muito forte, vamos até lá e a gente vai trazer ela para cá, porque é uma pessoa muito importante. E ele não falava quem era. No meio do caminho, ele disse assim, é a Janis Joplin. Falei, Serguei? Que bagulho é esse? Que bagulho é esse, Dom? Não é possível, cara. Você ficou doido? Que papo é esse? Não, é Janis Joplin, a minha heroína. Cara, tu não sabe, não? Eu namorei ela. Namorei ela um tempão. E Serguei, primeiro, tu não namora ninguém. E segundo, porra, Serguei, vai, historinha agora. Era a Janis Joplin. E veio essa mulher, era ela mesmo, toda ruim, né? Toda quebrada, toda ruim na praia, qualquer nota. E eu, não é possível, Serguei. Cara, que é isso? Aí peguei a mulher, saí da praia, atravessei a Atlântica com essa mulher no colo. E ninguém sabia que era Janis Joplin, só eu e o Serguei. Atravessamos a Nossa Senhora de Copacabana com a Janis Joplin no colo, assim, cara. E levei pra boate. Aí nós levamos a Janis Joplin, tinha um banheiro, demos banho na Janis Joplin. Acredita, se quiser. Demos banho na Janis Joplin, eu tenho isso na minha história. Deu 8 horas a boate ainda aberta, porque a notícia se espalhou na Zona Sul. E ela começou a cantar, cara, e ela não queria sair do palco. Aquele povo todo querendo entrar na boate, aquela gritaria, Janis Joplin, e uma loucura. Foi, aconteceu isso sim. Que maravilha. Que história maravilhosa. Eu lá depois. E eu carreguei aquele Joplin, dei banho nela, olha tu vê. Eu Serguei, Serguei, outra figura maravilhosa. Então vamos falar também da banda Black Hill, né? Que é outra história, outra passagem aí na sua vida, que fazia grande sucesso entre os anos 70 e 80, quando morreu o líder Oberdan Magalhães, né? E aí depois de um longo tempo inativa, acho que foram uns 16 anos, ela voltou em cena em 2000 e você foi se apresentar, foi cantar com eles. Oberdan foi um amigo inseparável, né? Fez as minhas primeiras gravações na Odeon, meus discos tem Oberdan e tudo, né? Ele é muito amigo nosso, a gente conversava muito sobre tudo. E o filho dele continuou esse trabalho maravilhoso, né, da banda Black Hill. A banda Black Hill é uma coisa maravilhosa, sensacional. Você falou aí do filho do Oberdan, não é isso? William Magalhães. Nós temos ele aqui também, ó. Tony Tornado, eu fico me lembrando de suas histórias da década de 60, ali, que você tá, sua vivência nos Estados Unidos. E eu, assim, super fascinado com todas as histórias que você contou. Queria te dizer que, independente dessas histórias maravilhosas, eu já constatava você como um farol, como um cara que trouxe toda uma brasilidade, junto com aquela cultura que você trouxe de fora, misturou a coisa toda, fazendo um movimento antropofágico, e ganhou o festival da década de 60 lá, BR3. E 10 anos depois estava rolando um movimento Black Hill. Então você, assim, eu acho assim, que foi esse farol, essa pessoa que trouxe toda essa questão do orgulho negro para a gente, para o Brasil. E é isso aí. Estamos juntos, você é um grande herói. E espero que a gente continue trabalhando muitas vezes nos anos que vão seguir aí. Tá? Um beijão. Beijo pra você. Assim vocês me matam, como diz a música lá do Peló. É fogo, tem muita emoção num programa só. Tony, agora vamos falar do teu filho Lincoln, que também seguiu teus passos, teve no Exército, é cantor, é ator, se apresenta junto com você. Foi uma influência sua ou foi uma escolha dele? Eu não sei, seria muita pretensão minha dizer que foi influência, porque ele é uma pessoa, nossa senhora, o Lincoln
Ele faz o que eu queria ter feito, sabe? Bem. Ele é bom nisso. Ele sabe fazer muito bem, ele canta bem, dança, que é uma maravilha. O Lincoln é tudo para mim. É tudo para mim. O Lincoln é meu esteio. Ele é que me segura agora, entendeu? Ele é que é o cara. Legal, Tony. Tony, você tem uma história fantástica. Seu pai foi escravo. Ele sobreviveu à seita do Jim Jones lá nas Guianas. É isso mesmo, né? Morreu com 108 anos de idade? 108? 108. 108 anos de idade. 107 para 108. Você aí, na exuberância dos seus 91 anos, firme, forte, bonito, simpático. A família achou a loção da longevidade, a poção mágica? Qual é o segredo? Segredo não tem muito, né? O segredo é aquele, né? Respeitar o próximo, né? O humor é importante, eu acho que mantém bem as pessoas. E graças a Deus sou cercado pela minha família, por meu filho maravilhoso, que me apoia todas as minhas necessidades, todas as minhas loucuras, todas as minhas... Poxa, o Lincoln é minha cabeça pensante. Sigo muito os conselhos do meu filho. Maravilha. Ele é minha cabeça, ele é meu coração, ele é meu tudo. Obrigada, Tony. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. São muitas histórias, como o Atílio falou, a gente poderia ficar aqui dias. Mas muito obrigada pela sua presença aqui no Persona. Tony, você é uma inspiração para muita gente, você deve saber disso. E, com toda certeza, você pode se orgulhar disso, porque você realmente, como o William falou, você é um farol para muita gente. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Quero deixar minha mensagem de paz e amor, que diz que quando duas mãos se encontram, reflete no chão a sombra da mesma cor. Bonito. É isso aí. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Tony. Obrigada. Obrigado, até uma próxima. Bacana. Obrigada. Bacana, sério. Muito obrigado e até o próximo Persona. A gente se vê no próximo domingo. Maravilha, Tony. Obrigada. Beleza, cara. Obrigado a vocês. Fizemos você falar bastante, né? Não, foi bom, foi ótimo. Desopilou. Desopilou? Fazia tempo que eu não falava tanto. Foi ótimo. Obrigado. É bom para recordar as coisas também. Quantas histórias, né? Quantas histórias. Maravilhoso. Vamos tirar uma foto aqui com você, pode ser? Vamos. Faz uma cara bonita aí, hein? Vou tentar. Faz uma força. Olha aqui, ó. Agora. Tony Tornado.